Que a graça e a bênção divina acompanhem o dia de quem escuta esta nossa imersão de hoje. Imaginem só o seguinte cenário: trabalhar incansavelmente por uma causa, doar parte do próprio dinheiro, suar a camisa todos os dias e, no fim das contas, descobrir que, por causa de uma mentalidade errada, nada disso contou realmente como serviço. Nossa, é um choque de realidade, sem dúvida. Porque a tendência natural de todo mundo é quantificar o serviço, né? A gente julga pelas mãos físicas, pelo trabalho braçal, mas a lógica que a gente vai explorar hoje vira isso totalmente de cabeça para baixo. Exatamente. A nossa análise de hoje mergulha nas páginas do livro Uma Vida com Propósitos, escrito pelo Rick Warren. E a gente vai focar mais especificamente no dia 34, que se chama Pensando como Servo. E a missão dessa nossa imersão é desconstruir a ideia de que o serviço se resume a ações físicas, sabe? Pois é. O objetivo é mostrar que ser servo exige uma mudança radical de atitude, uma mudança de mentalidade baseada em 5 princípios. O serviço verdadeiro começa na mente antes de chegar às mãos. Eu gosto de pensar nisso como, uma atualização de software no cérebro. Ah, adorei essa analogia. É como se o sistema operacional mudasse do modo de jogador principal para o modo de personagem de suporte. O hardware, que são as ações físicas, ele continua o mesmo, mas o processamento em segundo plano agora é totalmente focado nos outros. Sim, e o autor enfatiza algo fascinante sobre isso. Deus se importa muito mais com o porquê nós fazemos as coisas do que com o que nós de fato fazemos. A motivação é a chave, né? Exato. Tem uma frase genial no texto que ilustra isso muito bem. A verdadeira humildade não é pensar menos do seu próprio valor, mas sim pensar menos em si mesmo. É uma distinção vital. Não é sobre autodepreciação. A pessoa humilde, ela reconhece os talentos que tem, mas tira os holofotes do próprio umbigo. Tire o ego da frente. Mas, mudando um pouco de marcha aqui, o livro aponta o materialismo e o dinheiro como armadilhas enormes nesse caminho do serviço, certo? Com certeza, o livro deixa bem claro que viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos totalmente excludentes. Pera, vamos analisar isso a fundo, porque chamar o dinheiro de armadilha pode soar um pouco como um clichê religioso antigo. Como o autor diferencia alguém que, só está tentando pagar os boletos no fim do mês, de alguém que caiu nessa armadilha? Então, a diferença não está em ter dinheiro ou não ter dinheiro. A grande questão é o conceito de propriedade versus administração. O texto fala dos construtores de riquezas, não é? Isso. O autor contrasta os construtores de riquezas, que são aquelas pessoas que acumulam fortunas puramente para segurança pessoal ou status, com os construtores do reino. Que seriam os que geram recursos para financiar missões e ajudar a igreja. Exatamente. A psicologia de quem constrói o reino é diferente. Essas pessoas se veem como administradoras dos recursos. O software mental delas entende que elas não são donas de absolutamente nada. São apenas gestoras temporárias. Entendi. Porque, falando a verdade, é muito fácil preencher um cheque gordo e se autodenominar um servo, não é? Nossa, muito fácil. O teste real dessa mudança de mentalidade não é como a gente gerencia as nossas carteiras, mas como a gente gerencia o nosso ego quando a gente não recebe nenhum crédito pelo que faz. O que me lembra bastante da história de Marta e Maria que o livro menciona. Bem lembrado. A Marta estava lá, trabalhando, cozinhando, arrumando a casa toda. Fisicamente, ela estava servindo. Ela estava no trabalho pesado. Pois é, mas ela perdeu o coração de serva no exato momento em que ela focou em criticar a Maria por não estar ajudando. A crítica e a competição surgem bem na hora que o serviço deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre nós mesmos, né? O nosso próprio esforço. Exato. E o texto faz um contraste espetacular com aquela passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos. É uma cena muito forte. Porque, historicamente, lavar os pés era uma função comparada de um engraxate hoje em dia. Era um trabalho de zero status. Zero mesmo. Como alguém assume uma posição tão submissa assim, sem se sentir humilhado? Então, a resposta está na formação da identidade.
Pessoas inseguras precisam de títulos, elas precisam de troféus para aprovação. Constrói uma armadura de orgulho para esconder as fragilidades, né? Sim, Se tirar o título, elas desmoronam. sim. Mas o livro argumenta que quando a identidade de alguém está inabalavelmente firmada em Cristo, essa pessoa fica totalmente livre para servir. Sem se sentir rebaixada. Isso. Se o valor da pessoa já está validado internamente, lavar um chão ou lavar os pés de alguém não ameaça quem ela é. O ego não precisa mais se defender. E o texto pontua que é isso que transforma o ministério em uma oportunidade alegre, não numa obrigação pesada. Com certeza. Quem tem a identidade à prova de críticas serve com alegria. É um arcabouço psicológico maravilhoso. E olha, caminhando aqui para o nosso encerramento, o autor deixa uma provocação final que ecoou muito forte. Qual? Ele diz assim: imaginem um impacto global se apenas 10% dos cristãos no mundo levassem o papel de servo a sério hoje. Uau! Seria uma revolução. Menos briga por status e muito mais serviço real na sociedade. Deixa essa reflexão para quem nos acompanha. Qual seria o impacto na nossa casa ou no trabalho se decidíssemos operar silenciosamente no modo personagem de suporte hoje? Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes